Eu te faço andar hoje mesmo. Foi isso que eu ouvi, saindo da boca do próprio Eduardo Belmonte, rindo alto, como se tivesse contado a melhor piada da vida dele. E eu ainda sinto o som daquela risada batendo no pátio de cimento do Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre, logo ao lado das ambulâncias que chegavam e saíam sem parar. Era fim de tarde. O vento frio vinha carregado de cheiro de gasolina e chuva, e o sol cortava o céu como um fio de faca. Eu estava ali, parado, com minhas roupas sujas, minha barba desgrenhada e meu corpo cansado de tantos dias dormindo onde desce. E, de repente, me vi diante de um homem olhando para mim como se eu fosse uma piada ambulante. Lembro do jeito que ele ajeitou as rodas da cadeira, igual quem se prepara para fazer graça diante de plateia, me encarando com aqueles olhos apertados de ironia. Ele disse a frase de novo, como se repetir tornasse tudo mais engraçado. Hoje mesmo? Com esse cheiro de rua aí? O riso dele estourou tão forte que até um paramédico virou o rosto para ver o que estava acontecendo. Não tinha diálogo, não tinha respeito, não tinha nada. Só um homem machucado zombando de outro ainda mais machucado. E eu juro, por um segundo, pensei em ir embora. Pensei em virar as costas e deixar ele com a própria dor, como tantos já tinham feito comigo. Mas algo me segurou ali, não sei explicar. Só sei que fiquei olhando para ele, sentindo aquele contraste absurdo entre o mundo dele, limpo, cheio de equipamentos, médicos, atenção, e o meu, que sempre foi rua, poeira e silêncio. Eu, Joaquim Arlindo Fagundes, parado diante de alguém que nunca imaginaria precisar de mim. Foi aí que tudo começou a ficar estranho. A risada dele não terminou igual começou. De repente, no meio do deboche, o corpo de Eduardo deu um pequeno tranco, como se uma corrente invisível tivesse passado pela coluna dele. Ele segurou os braços da cadeira com força, os dedos brancos de tensão. O sorriso se abriu, mas não era mais de graça, era de susto. Eu vi nos olhos dele. Algo mudou, e não foi pequeno. O ar ao nosso redor pareceu prender a respiração. Até o barulho das ambulâncias ficou mais distante, como se o mundo estivesse esperando o próximo segundo acontecer. Eduardo tentou falar alguma coisa, mas a voz falhou. Os músculos das costas dele fizeram um movimento curto, rápido, que eu não sabia se era dor ou outra coisa. Só sei que ele me olhou pela primeira vez sem zombaria. Um olhar diferente. Um olhar que perguntava mesmo sem palavras, o que está acontecendo comigo? E ali, naquele pátio frio, eu senti antes dele. Algo estava prestes a virar. Algo que ninguém ali, nem ele, nem eu, nem os enfermeiros que começavam a olhar de longe, estava pronto para entender. E essa foi apenas a primeira respiração desse milagre que eu nunca imaginei viver. O jeito que ele me olhou naquele instante não era mais riso, nem deboche. Era medo, medo puro, seco, daqueles que apertam a garganta antes mesmo de você entender o porquê. O corpo de Eduardo deu outro espasmo, leve, mas suficiente para ele prender o ar, como se tivesse levado um choque invisível. Eu vi os dedos dele escorregarem no apoio da cadeira, tentando achar firmeza onde não havia. E mesmo assim, sabe o que ele fez? Tentou recuperar o orgulho, levantou o queixo, fingiu que nada estava acontecendo e disse com a voz meio tremida: "Nem pensa que isso é alguma coisa, é só minha coluna ruim." Mas eu consegui ouvir o que ele tentou esconder. Eu sempre ouvi. Anos vivendo na rua me ensinaram a perceber o que as pessoas não confessam nem para o próprio travesseiro. E o olhar dele gritava. Gritava que algo estava errado. Ele virou o rosto, tentando me tirar do campo de visão, como se o simples fato de não me ver fosse devolver o controle que estava escorrendo pelos dedos. Só que o corpo não obedeceu. A cadeira tremeu bem de leve, tão leve que qualquer outra pessoa teria ignorado. Mas eu senti. O ar mudou de novo. Aquela vibração fina, quase um aviso. Eu dei um passo para trás, não por medo, mas por respeito ao que eu estava vendo nascer ali. E por um segundo, Eduardo achou que fosse medo. O sorriso dele voltou.
fraco, rachado, sem força, mas ainda assim um sorriso. Tá vendo? Até tu se assusta comigo. Só que não era ele que estava me assustando, era o que estava vindo por trás dele. Aquela espécie de onda silenciosa que parecia empurrar o mundo para frente só 1 centímetro, mas o suficiente para o coração sentir primeiro. Eu respirei fundo, e o vento frio bateu no meu rosto como se quisesse me acordar de um sonho que ainda nem tinha começado direito. No fundo, eu sabia que tinha algo chegando, algo grande, algo que não combinava com aquele estacionamento cheio de óleo, sirenes e risadas de funcionários conversando ao longe. Era como se a vida tivesse parado ali, naquele pedaço de cimento sujo, só para assistir o que viria a seguir. Eduardo tentou mexer o tronco como sempre fazia, só para ajustar a posição. Mas dessa vez, não foi igual. O movimento parou no meio, travou, e eu vi os olhos dele se abrirem de um jeito que só quem já sentiu o impossível passando pela espinha entenderia. Ele abriu a boca, mas nada saiu, nem som, nem ar. Eu juro, por um momento, achei que ele fosse me pedir ajuda. Mas o orgulho dele segurou a palavra na garganta. Ele preferiu olhar para mim como se eu fosse culpado daquilo. Como se eu tivesse tocado nele quando eu nem cheguei tão perto assim. O medo dele tentou virar raiva. Se tu fez alguma coisa... Eu juro que... Ele não terminou a frase, porque o corpo dele tremeu outra vez. Um tremor maior. O tipo de tremor que não se explica com desculpas de coluna fraca. E foi ali, naquele exato segundo, que eu entendi que a história não ia parar onde ele queria. Algo estava vindo. Algo que ninguém naquele hospital estava preparado para ver. Nem ele, nem eu. E se você pudesse sentir o que eu senti naquele momento, talvez entendesse o porquê de eu estar contando isso assim, desse jeito, com essa voz que ainda treme. Porque tem coisas que começam como humilhação e viram outra coisa, muito maior. Se você já passou por algo assim, me conta nos comentários. Às vezes, uma palavra sua ajuda mais do que imagina. E olha, se quiser continuar comigo até o fim dessa história, se inscreve também, porque o que aconteceu nos minutos seguintes foi tão forte que até hoje eu me pego tentando entender se aquilo realmente aconteceu daquele jeito, ou se o destino só resolveu abrir a porta de uma vez. Para entender o que eu senti ali, naquele pátio do hospital, você precisa saber quem eu era muito antes de Eduardo Belmonte cruzar meu caminho. Porque para muita gente, eu sou só o maluco da esquina. Para mim mesmo, por muito tempo, eu também fui só isso. Meu nome é Joaquim Arlindo Fagundes. Nasci longe daquele cimento frio do Cristo Redentor. Nasci numa casinha de madeira simples, num bairro esquecido de Viamão, região metropolitana de Porto Alegre. O telhado vazava quando chovia, o chão vivia com cheiro de terra molhada e o barulho do ônibus passando na estrada de chão era quase relógio para nós. Minha mãe, Dona Elza, lavava roupa para os outros. Meu pai, seu Agenor, era peão de obra e quando tinha serviço, chegava cansado e áspero. Quando não tinha, chegava bêbado. Eu cresci aprendendo a ver o mundo por frestas. Fresta da porta, quando meus pais brigavam por causa de dinheiro. Fresta do telhado, quando eu contava as estrelas para esquecer a fome. Fresta do ônibus, quando eu grudava o rosto no vidro sujo para ver as luzes de Porto Alegre lá longe, brilhando como se fosse outro planeta. Eu era só um guri magro, de pé no barro, sonhando com uma cidade que parecia jamais sonhar comigo. Eu sempre gostei de consertar coisas. Qualquer coisa. Brinquedo quebrado, rádio velho, cadeira bamba. Se me dessem um alicate e um pedaço de arame, eu me sentia importante. Morava um vizinho chamado Seu Orestes, um velhinho quieto que guardava um rádio antigo e um monte de ferramentas enferrujadas. Um dia, ele me chamou e disse: "Tchê, tu tem mão boa para arrumar o que os outros jogam fora." Eu guardei essa frase como quem guarda um tesouro. Na escola, eu nunca fui o melhor aluno, mas também não era o pior.
Eu aprendia rápido, mas a cabeça vivia longe, pensando em como seria ter uma oficina só minha, com uma placa na frente. Concertos Fagundes. O que ninguém quer, eu dou jeito. Parecia bobagem, mas para mim, aquilo era tudo. Só que a vida não perguntou o que eu queria. Quando eu tinha 12 anos, meu pai sumiu por 3 dias. Quando voltou, veio com uma mala pequena e o olhar vazio. Disse que tinha conseguido um trabalho em outra cidade, que ia recomeçar a vida, não abraçou ninguém, não olhou para trás, só foi. Lembro da minha mãe sentada na beirada da cama, segurando o avental com tanta força que parecia que ia rasgar. Não chorou na frente de ninguém, só ficou olhando para a porta como se ele ainda fosse voltar. Mas não voltou. Ali nasceu a primeira ferida que nunca cicatrizou direito. A sensação de ser deixado para trás. Com o tempo, eu deixei a escola e fui trabalhar. Primeiro ajudando na feira, depois carregando caixa no centro de Porto Alegre. Chegava em casa cheirando a peixe, suor e escapamento de ônibus. Mas no fundo, eu gostava da sensação de estar na cidade grande. Era como se aquelas ruas largas e cheias de gente estivessem dizendo: se tu aguentar, talvez tu consiga ficar. Anos depois, arrumei emprego num depósito de materiais de construção perto da Farrapos. Trabalhava de segunda a sábado, descarregando o caminhão e organizando prateleira. O corpo doía, mas o salário, mesmo pequeno, trazia uma sensação estranha de dignidade. Eu tinha uma rotina: acordar cedo, pegar o ônibus lotado, respirar poeira de cimento o dia inteiro, voltar para casa com o bolso quase vazio, mas com a cabeça cheia de planos simples. Pagar o aluguel em dia, ajudar minha mãe, que já estava doente. Quem sabe, um dia, fazer um curso técnico de mecânica. Também me apaixonei. O nome dela era Lourdes Helena, moça de riso fácil e mãos delicadas, que trabalhava numa panificadora na mesma rua do depósito. A primeira vez que ela me deu um pão francês, sobrando, no fim do dia, eu senti como se tivesse ganhado metade do mundo. A outra metade eu ganhei quando ela segurou minha mão, dizendo que eu era um homem trabalhador, honesto. Eu, que sempre me achei pouco, comecei a acreditar que talvez pudesse construir algo. Só que, mais uma vez, a vida não me perguntou nada. Minha mãe piorou de saúde. A respiração dela começou a falhar, o coração a cansar. Eu ia com ela para consultas em postos de saúde, encarava filas enormes, olhares impacientes, médicos apressados. Eu aprendi a odiar corredor de hospital muito tempo antes de dormir nele. Lembro do dia em que a internaram e eu precisei deixar ela na maca, sozinha, porque só deixavam acompanhantes em horário marcado. Quando voltei, horas depois, ela já não estava mais consciente. No outro dia, não estava mais viva. Foi como se alguém tivesse apagado a luz por dentro. Continuei trabalhando, mas o mundo tinha perdido cor. Eu e Lourdes ainda tentamos seguir, pensamos em casar. Falávamos de alugar uma casinha pequena só para nós dois, longe das brigas e lembranças. Mas a falta de dinheiro começou a pesar. Ela foi trabalhar em outro bairro. A distância aumentou. A cobrança também. E aos poucos, o amor foi sendo empurrado para dentro da gaveta onde a gente guarda aquilo que não conseguiu segurar. O depósito faliu depois de uma enchente que destruiu metade do estoque. Fiquei desempregado. Procurava trabalho, qualquer trabalho. Mas, conforme a idade avançava e o corpo cansava, as portas iam se fechando uma por uma. A gente não percebe o momento exato em que para de ser trabalhador e passa a ser peso. Só sente. Nas respostas secas, a gente liga, nos olhares que medem sua roupa antes de ouvir sua voz. Quando percebi, estava morando num quarto emprestado nos fundos da casa de um conhecido. Depois, num barraco improvisado. Depois, nem isso. A rua foi chegando de mansinho. Uma noite aqui, outra ali, só enquanto não arrumo nada. Quando dei por mim, não tinha mais endereço. Tinha ponto, ponto de esquina, ponto de marquise, ponto de banco de praça. Joaquim Arlindo Fagundes virou aquele cara que cata papelão ali perto. Virou
O louco que fala sozinho virou o invisível. E invisível dói mais do que xingado, porque o xingamento, pelo menos, prova que você existe. Eu puxava carrinho de papelão pelas ruas de Porto Alegre, conhecia cada buraco das calçadas, cada árvore das praças, cada canto onde os moradores de rua se juntavam para dividir um pedaço de pão e um pouco de história. Crianças me olhavam com curiosidade, adultos com nojo ou pressa. Segurança de loja já vinha na minha direção antes mesmo de eu decidir se ia entrar. Gente apertava a bolsa, trocava de calçada, olhava para o celular, para o chão, para o céu, para qualquer lugar menos para mim. Com o tempo, a gente começa a acreditar que realmente não serve mais para nada, que o mundo já decidiu que você é só peso morto, que ninguém precisa de você. Eu mesmo passei a evitar espelhos, não queria ver o homem que tinha me transformado. O cabelo crespo cresceu sem corte, a barba ficou branca e torta, os olhos afundaram. Eu cheirava a rua, e não era só no corpo, era na alma. Cheiro de coisa deixada de lado, esquecida num canto. E foi desse lugar, desse homem quebrado, invisível e cansado, que eu cheguei, naquele dia, ao pátio do Hospital Cristo Redentor. Mais um dia como tantos outros. Mais um lugar onde eu era só o indigente. Eu não fazia ideia de que, justamente ali, com aquele corpo sujo e aquele coração quase apagado, o destino ia decidir me usar para fazer algo que nem eu acreditaria se não tivesse visto com meus próprios olhos. Eu não cheguei nessa calçada de uma vez. Fui descendo devagar, como quem escorrega num barranco sem perceber que já não tem mais onde segurar. Lembro de uma noite em especial, que parece ter ficado grudada na minha pele. Avenida Cristóvão Colombo, perto de uma farmácia grande, daquelas cheias de luz branca que faz a rua parecer dia. Eu estava encolhido debaixo de uma marquise estreita, abraçado ao meu próprio peito, tentando me proteger do vento gelado que vinha do Guaíba. A camiseta fina grudada no corpo, o cobertorzinho rasgado que eu tinha ganhado de uma senhora na Redenção, não dava conta de nada. Eu podia ver lá dentro da farmácia gente comprando remédio caro, shampoo importado, chocolate na beira do caixa, funcionários de jaleco, perfumados, e eu ali, do lado de fora, com o estômago roncando alto, tentando não olhar muito para não piorar. O chão cheirava a urina, cigarro molhado e fritura velha de um bar que fechava tarde. Cada buzina que estourava na avenida parecia bater direto nas minhas lembranças. Foi naquela mesma calçada que um segurança me enxotou como se eu fosse um bicho. Vai andando, tio. Aqui não é lugar para dormir. Vai espantar os clientes, disse o rapaz, de colete preto, crachá brilhando no peito com o nome Rogério. Eu expliquei com a voz baixa que só queria esperar a chuva passar. Ele nem ouviu. Encostou o cacetete no meu ombro e empurrou, não com força suficiente para machucar, mas com firmeza suficiente para deixar claro: tu não pertence aqui. Aquela frase nunca foi dita com palavras, mas eu ouvi muitas vezes na vida. Tu não pertence aqui. Tu não pertence em lugar nenhum. Teve um dia em que tentei pedir emprego num mercado de bairro, o Super Gomes, ali perto da Sertório. Entrei tímido com o boné na mão, tentando ajeitar a barba na pressa, como se isso adiantasse alguma coisa. Falei com o gerente, um homem gordo com camisa social azul clara e gravata torta chamado Seu Clóvis. Eu sei carregar caixa, organizar estoque, o que o senhor precisar. Trabalho por pouco, só preciso de uma chance, falei. Ele me olhou de cima a baixo, demorando nos meus tênis rasgados, na barra da calça suja de poeira. Meu amigo, o mercado tem imagem para cuidar. A gente não pode colocar qualquer um aqui dentro, entende? O pessoal assusta. Foi como levar um tapa sem mão. Imagem. Eu era o quê, então? Uma mancha? Outra vez, numa tarde de verão que mais parecia forno, eu estava na esquina da Farrapos com a São Pedro, puxando meu carrinho de papelão, quase tão cansado quanto eu. Um carro importado parou no sinal, vidro escuro, ar-condicionado no máximo.
Dá para ver pelo vidro embaçado por dentro. No banco do passageiro, uma moça bem arrumada, óculos escuros grandes, cabelo preso num coque perfeito. Ela abaixou um pouco o vidro, olhou para mim e fez uma cara de nojo tão evidente que nem precisou falar. Só levantou o vidro de novo, rápido, como se o cheiro da rua pudesse entrar e contaminar o ar limpinho lá de dentro. Às vezes, não é o que dizem, é o que o olhar entrega. Havia também os que riam. Isso doía de outro jeito. Um grupo de adolescentes, certa noite, voltando de algum bar na Independência, começou a jogar restos de batata frita em mim, como se eu fosse cachorro. Um deles, de boné virado para trás, gritou: "Pega, mendigão, faz um truque aí!" Eles riram tanto que pareciam não ter mais ar. Eu fiquei parado, olhando para as batatas no chão, pensando se pegava para matar a fome ou se deixava lá para salvar o pouco de orgulho que ainda me restava. No fim, não peguei. Fui embora com o estômago vazio e o peito mais pesado. Também perdi gente que era tudo o que eu tinha. Um amigo de rua, o Zé Pequeno, José Mateus, mas ninguém chamava assim, dividia comigo um pedaço de papelão na marquise de um banco perto do mercado público. Ele tinha uma tosse feia, profunda, daquelas que arrancam um pedaço da alma a cada ataque. Uma noite, a tosse veio mais forte, ele se encolheu, suando frio. Eu corri com ele até a emergência de um posto. Fiquei esperando do lado de fora, porque não deixaram eu entrar. No outro dia, só me informaram que o paciente veio a óbito de madrugada. Paciente. Nem nome disseram. Parecia que tinham jogado a vida dele num saco preto e fechado com um nó. Ali, eu entendi que para muita gente, a gente não é pessoa. É volume, é número, é peso morto na estatística da cidade. A fome virou companheira. Os pés rachados, as unhas encravadas, a dor nas costas de puxar carrinho, tudo foi virando paisagem do meu corpo. O pior não era isso. O pior era a cabeça. Era acordar debaixo da marquise da Cristóvão Colombo, com o trânsito já rugindo, as pessoas passando apressadas, e sentir que ninguém se importaria se eu simplesmente não levantasse mais dali. Eu via famílias inteiras passando com crianças de mochila, indo para a escola. Eu via gente rindo no telefone, falando de reunião, almoço, viagem, e eu ali, sentado no meio-fio, com um pão amanhecido na mão e o coração num lugar que eu nem sabia mais apontar. Com o tempo, aprendi a falar menos. A rua me ensinou que quanto menos você fala, menos as pessoas se incomodam. A arrogância alheia foi me ensinando a calar. Em vez de pedir ajuda, eu pedia desculpa. Desculpa por existir, por ocupar espaço, por dar trabalho. Eu me encolhia, me dobrava, me escondia. Não esperava mais nada de ninguém. Se alguém me olhasse no fundo dos olhos naquela época e dissesse: "Joaquim, tua vida ainda vai servir para alguma coisa grande", eu teria rido. Rido alto, igual Eduardo riu de mim no pátio do hospital, porque eu realmente acreditava que eu já tinha passado do prazo de validade, que o resto de caminho que me sobrava era só isso: empurrar carrinho, procurar um lugar seco para dormir e esperar o corpo cansar de vez. Eu carregava um buraco por dentro. Não era fome, não era sede, era um vazio de sentido. Eu me acostumei tanto a ser invisível que, quando a vida finalmente resolveu me colocar no centro de uma cena, eu não fazia ideia do que fazer com isso. E foi justamente desse fundo de poço, desse lugar onde eu já não acreditava em mudança nenhuma, que aquele dia no Hospital Cristo Redentor começou a ser desenhado. Muito antes de eu botar o pé naquele pátio, alguma coisa já estava se preparando. Eu só não sabia, ainda. A virada começou num dia que para mim era só mais um empurrar de carrinho. Eu estava na frente do Hospital Cristo Redentor porque tinha ouvido dizer que no fim da tarde os lixeiros juntavam muito papelão e caixa de remédio vazia por ali. Para quem vive de catar o que os outros jogam fora, hospital é quase mina de ouro. O céu estava cinza, pesado, e um vento úmido vinha cortando o rosto. Eu puxava meu carrinho barulhento, as rodinhas tortas raspando no asfalto,
quando um segurança na porta olhou torto para mim. Não encosta muito perto, meu amigo. Isso aqui é entrada de paciente, não é lixão. Ele falou nem grosseiro demais, mas também sem um pingo de cuidado. Eu ia sair, dar meia volta como sempre fazia. Só que naquele dia, uma coisa diferente aconteceu. Uma senhora de avental branco, cabelo preso num coque bagunçado, saiu pela porta com um saco grande de papelão nas mãos. "Se quiser isso aqui, pode pegar, tá limpinho", ela disse, sem olhar muito para mim, mas sem nojo. Só falou, simples. Eu peguei o saco, agradeci, meio sem saber como reagir. Não era só o papelão, era o jeito. Era o fato de alguém ter falado comigo como se eu fosse gente. Foi pouco, mas para quem passa fome de olhar, aquilo enchia um pedaço. Enquanto eu ajeitava o papelão no carrinho, ouvi um barulho de cadeira de rodas vindo lá de dentro. Um ranger metálico, ritmado. Quando olhei, vi ele pela primeira vez. Eduardo Belmonte. Tinha um casaco caro, daqueles que tu reconhece de longe, mesmo sem entender de marca. O cabelo bem cortado, relógio brilhando no pulso, tênis mais novo do que muita comida que eu já comi. O rosto, bonito, bem cuidado. Mas os olhos eram duros. Ele vinha empurrado por uma enfermeira, cara fechada, como se o mundo inteiro estivesse devendo alguma coisa para ele. A enfermeira, acho que o crachá dizia Tatiane, tentava acalmar. "Seu Eduardo, o médico pediu só mais um exame, é pro seu bem." Ele cortou na hora. "Meu bem era eu ter saído andando daqui faz tempo. Você não entende nada." Eu fiquei observando de longe, encostado na lateral da porta, fingindo mexer no carrinho. Não sei explicar porquê, mas eu senti algo no peito, como se uma mão empurrasse por dentro. Uma vontade estranha de falar com ele, de dizer alguma coisa, qualquer coisa. E aí veio a frase. Não foi pensada, não foi ensaiada. Simplesmente saiu da minha boca antes que o medo mandasse eu ficar quieto. "Eu te faço andar hoje mesmo." O tempo pareceu segurar o próprio fôlego. A enfermeira virou o rosto na mesma hora, assustada, como se eu tivesse dito uma blasfêmia no meio da missa. Eduardo, então, girou a cabeça devagar na minha direção, com um tipo de surpresa que logo virou outra coisa. Primeiro, um susto rápido. Depois, um sorriso torto. Por fim, deboche puro, daqueles que cortam mais fundo que qualquer faca. "Tu!" Ele apontou o queixo para mim, escaneando meu corpo dos pés à cabeça. "Tu vai me fazer andar hoje mesmo?" Não deu tempo nem de eu responder. Ele balançou a cabeça, riu alto. Aquela risada seca que chama a atenção de quem está em volta. "Tu tá cheirando a rua desde aqui, meu amigo. Deve ser milagre se tu mesmo ficar de pé até o fim do dia", ele disse, tapando o nariz com a mão, exagerado, como se eu fosse lixo fresco. Algumas pessoas olharam. Uma senhora apertou a bolsa contra o peito. Um rapaz de jaleco deu um sorrisinho de canto de boca. A enfermeira abaixou os olhos, como quem pensa, vai dar problema. Na hora, eu senti o rosto queimar. Não sei se era vergonha, raiva, tristeza, talvez tudo junto. Eu sabia que eu cheirava a rua. Eu sabia. Mas ouvir assim, jogado na minha cara, na frente de todo mundo, foi como se ele tivesse pegado todos os anos que eu tentei engolir e esfregado no cimento. Parte de mim quis sair correndo dali, sumir com meu carrinho, me enfiar na primeira sombra que encontrasse. Outra parte ficou. Alguma coisa dentro de mim, aquele restinho de dignidade que a vida ainda não tinha roubado, disse baixinho: "Não vai, não. Fica." Eu queria gritar de volta. Queria dizer que ele não fazia ideia de quem eu tinha sido, do quanto eu tinha trabalhado, da mãe que enterrei, das noites na Cristóvão Colombo tremendo de frio. Queria dizer que o cheiro de rua não me definia, mas a voz não saiu. A rua tinha me ensinado a calar. Então eu engoli seco, só que ao mesmo tempo uma pontinha de outra coisa apareceu. Uma coisa que eu não sentia fazia anos, uma centelha de... E se não fosse só loucura minha? E se aquilo que eu senti no peito, aquela vontade absurda de falar, tivesse vindo de um lugar maior que a minha própria cabeça cansada?
Eu fiquei parado, olhando para ele, rindo de mim, e pensei, será que eu sou mesmo só isso que ele está vendo? Ou tem mais alguma coisa que ninguém enxerga? Nem eu. Até hoje, quando eu lembro desse momento, meu coração aperta de um jeito estranho. E sinceramente eu queria te perguntar uma coisa, olhando no teu olho mesmo. Se tu estivesse no lugar dele, sentado numa cadeira cara, com o exame na mão, dor nas costas e um andarilho sujo dizendo que te faz andar hoje mesmo, tu levaria a sério? Ou ia rir de mim igual ele riu? Se quiser, depois me conta nos comentários, porque às vezes saber o que passa na cabeça de quem está do outro lado ajuda a entender esse pedaço da história. Naquele dia, no entanto, não tinha comentário, nem explicação. Só tinha eu, com o peito rasgado por dentro, e Eduardo Belmonte, encarando-me como se eu fosse a piada mais fácil do mundo. Ele ainda não sabia, nem eu. Mas era justamente ali, naquele encontro torto, sujo, quebrado, que a primeira centelha da virada tinha acabado de acender. Depois daquela primeira troca, eu achei que nunca mais veria Eduardo Belmonte. Gente como ele não cruza duas vezes com alguém como eu. Pelo menos, era isso que eu acreditava. Mas naquele mesmo dia, por algum capricho estranho do destino, nossos caminhos se encontraram de novo. E de um jeito ainda mais desconfortável. Eu estava dentro do hospital, tentando achar uma torneira para encher uma garrafa velha que carregava. A sede ardia na garganta e o vento frio tinha dado lugar a um cheiro forte de desinfetante que queimava o nariz. A iluminação branca demais fazia tudo parecer mais duro, mais exposto. E foi ali, no corredor do segundo andar, que eu ouvi a voz dele novamente. Não, doutor, isso não é crise de ansiedade. É porque eu fiquei irritado com um sujeito lá fora. Um andarilho que acha que faz milagre. A porta do consultório estava entreaberta. Eu podia ver a silhueta de Eduardo sentado, tronco tenso, braços cruzados. O médico, um homem magro de óculos grossos, balançava a cabeça tentando manter a calma. Senhor Eduardo, sua coluna tem histórico de desgaste. Espasmos acontecem. Então por que aconteceu justamente depois dele falar aquilo? O tom dele tinha menos deboche e mais inquietação. Quando o médico percebeu minha presença no corredor, sua expressão mudou, como se uma sujeira tivesse entrado numa sala limpa. Senhor, por favor, o senhor não pode ficar aqui dentro, disse ele, saindo e fechando a porta com pressa. Eu não respondi. Apenas virei o corpo, sentindo aquele velho peso nas costas, o olhar que te varre como se tu não fosse pessoa. Caminhei em direção às escadas, mas ouvi a porta se abrir atrás de mim. O som da cadeira de rodas sendo empurrada ecoou no corredor vazio. Olha ele aí, disse Eduardo, apontando para mim como se eu fosse uma mancha no piso. A enfermeira Tatiane tentou acelerar a cadeira, mas Eduardo segurou a roda para parar ao meu lado. Ele me encarou. Dessa vez, o riso não veio tão rápido. Havia algo diferente no olhar. Uma mistura de dúvida, irritação e, eu diria, um fiapo de medo. Tu tá me seguindo agora? Ele perguntou. Eu engoli a raiva que subiu, porque por um segundo a frase doeu mais do que deveria. Me seguir? Eu mal tinha para onde ir. Só vim pegar água, respondi olhando para a garrafa vazia. Ele olhou para minhas mãos sujas, a garrafa amassada, e por um instante pareceu querer dizer algo que não conseguiu. Talvez porque não combinava com a imagem de superioridade que ele carregava. Talvez porque admitir qualquer coisa seria perder terreno. Tu devia sair daqui, ele disse, mas a voz não tinha mais firmeza. Isso aqui é hospital, não abrigo. A enfermeira puxou a cadeira para seguir, mas Eduardo virou o rosto de novo na minha direção, como quem tenta decifrar um enigma que incomoda. E foi nessa hora que algo inesperado aconteceu. Uma moça jovem, chamada Camila, eu vi no crachá, saiu de uma sala carregando uma bandeja com instrumentos. Quando passou por mim, desviou o corpo exageradamente, como se eu carregasse doença no ar. Ela sussurrou algo para outra funcionária, que riu discretamente.
Olharam para mim, depois olharam para Eduardo e riram mais forte. Esse aí deve achar que tem poder de cura, a segunda disse. Eduardo ouviu e eu vi o rosto dele endurecer. Não por mim, mas por perceber que, naquele ambiente onde ele sempre foi tratado com tapete vermelho, agora estavam rindo na frente dele. A humilhação, mesmo quando não é dirigida a você, respinga. Ele puxou a roda da cadeira, impaciente. Vamos logo, Tatiane. Não quero ficar ouvindo gracinha. Mas enquanto ela empurrava a cadeira, Eduardo virou o pescoço mais uma vez. E nossos olhos se encontraram. Não era deboche, não era arrogância. Era outra coisa, uma rachadura. Ainda assim, tudo no entorno parecia conspirar para empurrar essa pequena rachadura de volta ao lugar. Um segurança me mandou sair do corredor. Uma funcionária reclamou que o cheiro pega na roupa. Um senhor de terno me empurrou de leve com a mochila, como se eu fosse só um obstáculo. Quanto mais as pessoas me afastavam, mais eu sentia Eduardo observar aquilo tudo com um incômodo que ele não sabia explicar. Era como se, pela primeira vez, ele estivesse enxergando o mundo pelo ângulo onde eu vivia. E esse ângulo era cruel. Eu desci as escadas com o peito apertado. O hospital inteiro parecia cheio de paredes invisíveis dizendo quem pode estar onde, quem merece ser ouvido, quem vale alguma coisa. Cada passo ecoava minha condição. Ninguém, nada, invisível. Mas enquanto eu chegava ao térreo, ouvi um barulho de rodas rápido atrás de mim. Eduardo vinha descendo a rampa que dava para o saguão. A enfermeira parecia cansada de tentar acompanhar o ritmo dele. Ele parou a cadeira ao meu lado de novo. Dessa vez, não havia público, não havia plateia, só nós dois e o eco distante de conversas. Me diz uma coisa, ele falou, mantendo o olhar firme. Por que tu falou aquilo? Por que comigo? A pergunta entrou em mim como um corte lento. Eu não tinha resposta clara. Só tinha a sensação, aquela mesma sensação que me empurrou a falar mais cedo. Porque eu senti, eu disse. Ele bufou irritado, mas sua irritação estava diferente. Era menor, era quase defensiva. Senti? Isso não é resposta. Tu me olha e sente o quê? Milagre? Cura? A voz dele tremia, tentando parecer firme. Eu senti minhas palavras subirem à boca, mas algo me segurou. Talvez fosse medo, talvez fosse vergonha. Talvez fosse porque naquele hospital cheio de gente que me via como lixo, eu não queria ser motivo de mais riso. Eu só falei o que veio, respondi. Não precisa acreditar. Ele abriu a boca para rebater, mas não conseguiu. Porque naquele exato instante, sua perna direita deu um espasmo tão forte que a cadeira tremeu. Um tremor rápido, quase imperceptível para quem estivesse longe, mas nós dois sentimos. O rosto dele empalideceu. O meu coração disparou. E mesmo assim, Eduardo tentou esconder. Isso é normal, mas não era. A gente sabia, os dois. E naquele corredor, cheio de gente que duvidava de mim, cheios de paredes dizendo o que eu não podia ser, eu percebi a mudança, pequenininha, tímida, mas real. Eduardo não riu, não zombou, não virou a cara. Ele olhou para mim buscando explicação, ajuda, algo. E foi aí que eu soube. A barreira entre nós estava começando a rachar de vez. Aquele tremor na perna de Eduardo não foi só no corpo dele. Mexeu em alguma coisa bem mais funda. Algo que ele tentou esconder atrás do orgulho, mas que já não cabia ali dentro. Eu vi, no jeito como ele apertou o apoio da cadeira, no modo como desviou o olhar rápido demais, no silêncio que ficou pesado entre nós. E foi nesse silêncio que uma cena simples, quase boba, mudou tudo. Uma senhora bem idosa, dona Dinora, caminhava devagar pelo corredor, segurando uma sacola plástica rasgada. O fecho estourou e frascos de remédio rolaram pelo chão, batendo no piso como pequenas pedras. Muita gente viu, muita gente desviou. Ninguém abaixou. Eu me abaixei na hora, reflexo, sem pensar, sem medo de parecer inferior, porque eu já estava tão embaixo que não tinha mais onde cair. Juntei os frascos um por um.
Entreguei na mão dela com o maior cuidado que consegui. Ela me olhou daquele jeito que só velhos sabem olhar, como se enxergassem o menino que um dia morou dentro de nós, mesmo quando o mundo já apagou quase tudo dele. Obrigada, filho, ela disse sem nojo, sem pressa. Foi aí que senti algo atrás de mim. Quando virei, Eduardo estava observando. Não era aquele olhar duro, armado. Era outro tipo de olhar, o de alguém que reconhece algo que não sabe nomear. Eu vi quando a expressão dele vacilou. Vi quando o peito subiu mais rápido. Vi quando a ficha caiu, mesmo que ele tentasse impedir. Porque ali, diante de uma cena tão pequena, Eduardo enxergou o espelho que evitou por anos. Não era sobre mim, era sobre ele. Ele percebeu, mesmo que não admitisse, que por muito tempo tratou pessoas como eu do mesmo jeito que aqueles funcionários tinham tratado, o mesmo jeito que ele tratou naquela manhã, a mesma arrogância, o mesmo desprezo automático. Aquilo doeu nele. Eu senti. Dói quando a gente se vê como realmente é. Tentei ir embora, empurrando meu carrinho vazio, mas Eduardo chamou meu nome, não o nome que ele inventava, mas o meu de verdade. Joaquim. Quando ouvi meu nome saindo da boca dele, um nome que quase ninguém mais usava, senti o mundo parar por um segundo. Ele nunca tinha me chamado assim. Nunca tinha usado meu nome como se eu fosse uma pessoa inteira. Por que tu fez aquilo? Ele perguntou. O tom não era de raiva nem de deboche. Era sincero, perdido, quase infantil. Porque ela precisava, respondi. Ele baixou os olhos. Era a primeira vez que eu via Eduardo olhando para baixo. O silêncio que veio depois não era pesado. Era vivo. Era o silêncio de quem percebe que tem algo quebrando por dentro. Não para destruir, mas para abrir espaço. E então, como se o destino quisesse empurrar ainda mais essa virada, aconteceu o segundo golpe. Uma funcionária do hospital, apressada, passou por nós empurrando uma maca. Nem notou minha presença e o carrinho bateu no meu calcanhar com força. Eu desequilibrei, quase caí. Ela olhou para trás e disse: "Tem que sair do caminho, senhor. Aqui é a área de circulação." Um senhor cheio de desprezo. Um senhor como quem fala com um objeto, não com gente. Dessa vez, Eduardo viu tudo e não gostou. Ele virou a cabeça rápido, irritado e pela primeira vez não defendeu a outra pessoa. Defendeu a mim. "Isso aí não precisava", ele disse. "Tu viu que ele estava parado." A funcionária deu de ombros. Desculpa, aí", respondeu sem olhar para minha cara, mas Eduardo continuou me olhando. Um olhar pesado, profundo, desconfortável, não para mim, mas para ele. Era o olhar de alguém percebendo que aquela cena era exatamente o que ele fazia. Só que agora, vendo de fora, doía. Eu também já fiz isso contigo, né?" Ele disse quase sussurrando. Eu não respondi. Ele já sabia. E naquele momento, no meio daquele corredor branco, com cheiro de álcool e eco de passos, algo dentro dele se mexeu. Eu vi a muralha começar a rachar. Vi o orgulho dele descer um degrau. Vi o homem que achava que tinha controle sobre tudo, sentir que não tinha controle nem sobre si. E é engraçado, ou triste, como é justamente nesses instantes pequenos, quase invisíveis, que a alma decide mudar de direção. Enquanto ele me olhava, com essa culpa presa na garganta, eu pensei algo que nunca imaginei pensar. Talvez não seja só ele que precise de algo aqui. Talvez eu também precise, porque naquele momento eu me vi do jeito que Eduardo me via. E pela primeira vez em muitos anos, eu senti um fiozinho frágil de esperança atravessando minha vergonha. E agora, sinceramente, eu queria te perguntar uma coisa, do jeito mais humano possível. Você já sentiu algo assim? Esse tipo de virada que começa pequena, quase silenciosa, mas que mexe num lugar que você nem sabia que existia. Se quiser, pode me contar. Às vezes entender o outro ajuda a entender a gente mesmo. E foi assim, desse jeito simples e profundo, que Eduardo começou a tremer por dentro, muito antes de suas pernas tremerem por fora.
As horas seguintes foram como observar um espelho se embaçar e, pouco a pouco, revelar um novo rosto por trás. Quase ninguém percebeu, ninguém além de mim, mas Eduardo começou a mudar. Era uma mudança discreta, tímida, tão pequena que qualquer um chamaria de ilusão. Mas eu vi, eu senti. E a verdade é que eram justamente essas pequenas fissuras que anunciavam a grande virada. A justiça do destino se aproximando devagar, como uma onda que cresce silenciosa antes de arrebentar com força. No começo, foi no olhar. Ele já não desviava de mim com nojo, não franzia o nariz, não me atravessava com sarcasmo. Pelo contrário, quando nos encontrávamos no corredor, ele hesitava, como se não soubesse se devia fingir que não me via ou se devia me encarar de frente, como alguém que precisa entender quem é a pessoa que acabou de virar sua vida do avesso. Depois vieram os gestos, pequenos, quase invisíveis. Uma enfermeira reclamou porque eu estava atrapalhando a passagem. Antes que eu pudesse baixar a cabeça e pedir desculpas, reflexo de anos, Eduardo falou: "Ele não está atrapalhando nada. Tu que passou rápido demais." A enfermeira parou surpresa. E eu também. Eduardo nunca tinha defendido ninguém, muito menos alguém como eu. Outra vez, quando entrei no refeitório para pedir água, o rapaz do balcão fez aquela cara típica de quem acha que mendigo contamina o ambiente. "Água é só para paciente, senhor." A palavra senhor saiu áspera, carregada de desprezo. Antes de eu recuar, Eduardo surgiu atrás na cadeira, aproximou-se do balcão e disse, firme: "Ele vai tomar água, e vai ser agora." O rapaz empalideceu. Eduardo apontou para meu rosto, não com arrogância, mas com algo novo, reconhecimento. "Esse homem existe, tá entendendo? Ele não é invisível." Eu senti meus olhos arderem, mas segurei. Não porque vergonha, mas porque eu sabia que aquilo não era sobre mim. Era sobre ele, Eduardo, dando seu primeiro passo sem mover as pernas, ver alguém além de si. A transformação dele começou a espalhar ruído pelos corredores. Alguns funcionários cochichavam. "O que deu no Belmonte? Tá defendendo aquele andarilho agora? Será que ele enlouqueceu?" Outros observavam em silêncio, tentando entender aquela mudança repentina. Ninguém sabia da nossa história, ninguém viu a primeira rachadura se formar. Para eles, era só um homem rico, orgulhoso e ferido, olhando de forma diferente para alguém que sempre foi tratado como o resto. Mas a verdadeira virada, a que mudou tudo, aconteceu no fim da tarde, quando o hospital estava mais cheio, as luzes refletindo no piso encerado, e um burburinho intenso tomava o saguão. Eduardo estava sendo levado para mais um exame, e eu caminhava alguns passos atrás, não por obsessão, mas por alguma força que me mantinha por perto. No meio daquele vai e vem de gente, um médico apressado esbarrou no meu ombro com tanta força que quase me derrubou. "Fica no teu lugar, cidadão," ele disse, mal olhando para mim. Foi aí que Eduardo explodiu. Não por raiva do médico, mas por entender finalmente a vida inteira que eu tinha carregado sozinho. "Ele está no lugar dele," Eduardo disse alto, para o hospital inteiro ouvir. A cadeira parou. As pessoas viraram o rosto. O médico congelou. "Vocês acham que ele é o quê? Lixo? Sombra? Obstáculo?" A voz de Eduardo ecoou como se o teto fosse mais alto do que era. Esse homem foi o único que me olhou de verdade hoje. Ele foi o único que me viu. Eu fiquei paralisado. O saguão inteiro ficou. Um silêncio denso caiu, pesado, espesso, e então veio o golpe final, a inversão completa de forças. Um segurança, aquele mesmo que me tinha enxotado mais cedo, apontou para mim. "Senhor Eduardo, esse indivíduo não pode estar circulando aqui dentro." Eduardo virou o rosto para ele com um olhar que eu nunca mais esqueci. Um olhar de fúria contida, mas também de clareza, como quem finalmente enxergou décadas de injustiça numa única imagem. "Indivíduo?" ele repetiu. "Esse indivíduo tem nome. É Joaquim Arlindo Fagundes, e se ele não pode ficar aqui dentro..." Ele fez uma pausa longa, teatral, que arrepiou minha pele.
Então eu também não fico. O hospital inteiro prendeu o ar. A enfermeira Tatiane tentou intervir gaguejando. Seu Eduardo, por favor, seus exames. Meus exames podem esperar. A humanidade, não. Aquela frase caiu no chão como pedra, rachando tudo. Eu senti minhas pernas estremecerem, mas não de medo, de gratidão, assombro, incredulidade. O arrogante estava se rebaixando. O poderoso estava se curvando. Não diante de mim, mas diante da verdade que finalmente viu. E naquele instante, naquele saguão cheio de luzes artificiais e olhares de espanto, eu percebi. A justiça do destino estava só começando. A justiça do destino estava só começando. E eu senti isso pelo silêncio. Não era aquele silêncio vazio de corredor de madrugada. Era outro tipo. Silêncio de gente que não sabe onde enfiar o rosto depois de ver algo que desmonta todas as certezas. Silêncio de quem sempre achou que sabia o lugar de cada um, até ver o lugar virar do avesso na frente dos próprios olhos. O médico que tinha me empurrado deu um passo para trás, ajeitou o jaleco, como se isso pudesse arrumar também a consciência. O segurança, que pouco antes me chamara de indivíduo, abaixou os olhos, sem saber se pedia desculpa ou se fingia que nada tinha acontecido. A enfermeira Tatiane segurava a barra da cadeira de Eduardo com força, como se temesse que ele resolvesse ir embora de vez. E eu ali, parado, com a mesma roupa suja, o mesmo cheiro de rua, o mesmo corpo cansado. Mas, por dentro, algo estava diferente. Não era orgulho, não era vaidade. Era uma mistura de espanto e confirmação. Como se depois de tantos anos invisível, alguém tivesse acendido um refletor bem na minha cara. Eduardo respirou fundo. Deu para ver o peito subir devagar. Ele olhou em volta, encarando cada rosto que antes o aplaudia por ser importante e que agora não sabia onde encarar. Vocês me conhecem há anos, ele disse, a voz firme, mas com uma rachadura de emoção passando por dentro. Eu sempre fui o paciente difícil, o que reclama, o que exige, e vocês sempre me trataram como se eu fosse maior que todo mundo aqui dentro. Ninguém respondeu. Mas hoje eu percebi que eu passei a vida inteira pisando em gente que já estava no chão. Gente como ele. Ele apontou para mim, não como acusação, como reconhecimento. Eu senti o chão mexer sob meus pés. Não era terremoto, era a vida mudando de posição. Eu humilhei esse homem, ri dele, disse que ele cheirava a rua, e vocês riram junto ou fingiram que não viram. Mas sabem o que eu descobri? Ele fez uma pausa. O saguão inteiro parecia depender da próxima frase. Esse homem tem mais dignidade que eu. A palavra dignidade cortou o ar. Eu não sabia onde colocar as mãos. Apertei a garrafa plástica que ainda segurava, como se ela fosse meu único ponto de apoio. Joaquim, meu nome de novo. Dessa vez, carregado de um peso diferente. Ele respirou fundo, os olhos marejados e não era dor física. Eu quero te pedir perdão. Na frente de todo mundo. As palavras bateram em mim como onda forte. Perdão. Na frente de todo mundo. Ele podia ter pedido baixinho, num canto, só entre nós dois. Podia ter esperado o corredor esvaziar. Podia ter feito de conta que nada aconteceu. Mas não. Ele escolheu se expor, escolheu se diminuir, escolheu descer. Eu te tratei como se tu fosse nada, como se tua vida tivesse acabado. E agora eu tô aqui, preso nessa cadeira, precisando de gente, e tu foi o único que me enxergou de verdade. Eu abri a boca para falar, mas a voz não saiu. Por dentro, uma guerra. Parte de mim queria abraçar aquele pedido, aliviar, dizer, tá tudo bem. Outra parte queria jogar na cara dele cada humilhação, cada riso, cada frase cortante. Um médico pigarreou, tentando retomar o controle do ambiente. Senhor Eduardo, o senhor precisa ir para o exame. Estamos atrasados. Eduardo virou o rosto com uma firmeza que eu ainda não tinha visto. Meu exame pode esperar 5 minutos. Minha alma esperou uma vida inteira por esse momento. Ele voltou a me encarar. Joaquim,
Eu não sei no que tu acredita. Não sei se tu tem religião, se fala com Deus, se fala com o vento. Eu só sei de uma coisa. Quando tu disse que me fazia andar hoje mesmo, alguma coisa mexeu aqui dentro. Ele levou a mão ao peito, batendo de leve. Não foi na coluna. Foi aqui. Aquelas palavras entraram em mim com uma força que eu não estava preparado para segurar. Eu que passei a vida carregando o rótulo de peso morto, de repente estava ouvindo que minha existência tinha cutucado o coração de alguém que tinha tudo. Então eu quero tomar uma decisão agora, ele disse. Eu quero acreditar. Ninguém entendeu, nem eu. Acreditar em quê? O médico perguntou, meio irritado, meio curioso. Eduardo respirou fundo de novo. Quero acreditar que eu não sou o centro, que eu não sou melhor que ninguém aqui dentro, e quero acreditar que se existe alguma coisa maior olhando para mim, ela escolheu falar comigo através desse homem que vocês tratam como lixo. As palavras dele começaram a mudar o clima do lugar. Uma técnica de enfermagem enxugou discretamente uma lágrima. Um rapaz do balcão de café, que antes tinha reclamado de eu pedir água, agora me olhava como se estivesse vendo outro tipo de pessoa. Então eu vou fazer o seguinte, Eduardo continuou. Eu não dou mais um passo nesse hospital, nem com essa cadeira. Se o Joaquim não puder ficar aqui dentro, se ele não for tratado como gente, se ele não tiver direito pelo menos a um banho, uma roupa limpa e um prato de comida decente. Foi como se ele tivesse assinado um decreto ali, no meio do saguão. O médico tentou argumentar. Senhor Eduardo, isso foge do protocolo. A direção... Protocolo é humilhar quem já está quebrado? Ele cortou. Porque isso vocês seguiram direitinho até hoje. Eu assistia tudo como se estivesse fora do próprio corpo. Cada frase de Eduardo parecia devolver um pedaço meu que eu tinha esquecido no caminho. A vergonha dele se misturava com a minha dor antiga. E, de repente, eu não era só o homem que tinha sido humilhado. Eu era o ponto central de uma decisão que estava virando aquele ambiente do avesso. Minutos depois, alguém da administração apareceu tenso, preocupadíssimo. Não era qualquer paciente fazendo cena. Era o Belmonte, conhecido, influente, daqueles que têm advogado rápido e boca grande. Depois de um bate-boca baixo, cochichado, resolveram ceder. Podemos providenciar um banho e roupas limpas para o senhor. Joaquim, é isso? Disse a mulher da administração, tentando parecer gentil. Eu assenti, sem conseguir acreditar ainda. Um banho, uma roupa limpa, algo que para muita gente é mínimo, para mim parecia outro planeta. Enquanto isso, Eduardo ficou me observando, em silêncio. Quando começaram a me conduzir para uma área de apoio, ele chamou de novo, Joaquim. Eu me virei. Eu não tô fazendo isso por pena, tá? Ele falou. Tô fazendo porque eu preciso ser outro homem. E se um dia tu aceitar, eu queria que tu estivesse perto quando eu der o primeiro passo fora dessa cadeira, mesmo que seja só aqui dentro. A frase grudou em mim. Primeiro passo. Ali eu entendi qual era o gesto radical dele. Não era só me defender, era se permitir depender de mim, era abrir mão da posição de quem sempre manda e aceitar a posição de quem confia. Confiar em quem ele tinha humilhado, confiar em alguém que ele dizia cheirar a rua, confiar em mim. Enquanto caminhava para aquele banheiro improvisado, com uma toalha nas mãos, senti um nó na garganta que eu já não sabia mais administrar. Eu, que tantas vezes desejei sumir, agora estava sendo puxado para o centro de uma transformação que não era só dele, era minha também. E sendo bem sincero contigo, sem máscara nenhuma, se alguém que te humilhou na frente de todo mundo, que riu da tua dor, que te tratou como nada, chegasse um dia, quebrado, te pedindo perdão e ajuda desse jeito, você perdoaria? Você teria coragem de ficar perto como eu fiquei? Se quiser, depois me conta, porque até hoje eu me pego revivendo esse momento e pensando em como seria fácil ter virado as costas e como teria sido triste perder o que veio depois. Naquele dia, eu entrei naquele chuveiro com o corpo sujo de rua.
Quando saí, não era só a pele que estava limpa. Algo por dentro também tinha começado a ser lavado. E eu ainda não fazia ideia de que horas depois, naquele mesmo pátio onde tudo começou com deboche, o destino ia cobrar a conta de um jeito que ninguém, nem nos meus sonhos mais loucos, teria coragem de imaginar. As semanas seguintes pareceram nascer de um mundo que eu nunca tinha visto antes. Um mundo onde o sol tinha outro peso, onde o ar entrava diferente no peito, onde o simples ato de acordar não era só mais um dia, mas um tipo de recomeço silencioso. Não foi rápido, não foi perfeito, mas foi real. E, depois do banho, depois das roupas limpas, depois do pedido de perdão de Eduardo, o hospital deixou de ser só um lugar onde eu catava caixa. Virou, sem que eu percebesse, um ponto de retorno. Todos os dias, por alguma razão, meus passos me traziam de volta para lá. Às vezes, eu só ficava sentado no banco do jardim lateral, sentindo o cheiro das flores misturado ao desinfetante. Outras vezes, eu ajudava a empurrar uma maca, a buscar um copo d'água, a consolar alguém perdido no corredor. Ninguém me pediu isso, mas ninguém me expulsou também. E Eduardo começou a mudar mais rápido que eu. No início, ele me observava de longe, como quem tenta entender um idioma que nunca estudou. Depois, começou a me chamar pelo nome sempre que me via. Aos poucos, me incluía em conversas curtas com médicos, como se eu fosse parte do processo. Ele fazia perguntas que antes jamais teria coragem de fazer. Perguntas sobre mim, sobre minha vida, sobre meus sonhos. E eu, que por anos tinha esquecido o gosto da palavra sonho, comecei a lembrar devagar o que significava ter um. Tu já pensou em trabalhar aqui no hospital, Joaquim? Ele perguntou certa manhã, enquanto a enfermeira ajustava sua cadeira para o exame de rotina. Eu ri, meio envergonhado. Quem é que ia querer alguém como eu trabalhando aqui? Ele não riu. Alguém que te enxergue já seria um começo. Aquele já seria um começo. Ficou martelando na minha cabeça por dias. Foi assim que a mudança começou a entrar pela minha pele, como vento quente de verão. Eu não percebia, mas minha postura mudava, meus passos ficavam mais firmes, minha voz menos encolhida. Eu já não desviava o olhar quando alguém falava comigo. Aos poucos, fui deixando de pedir desculpa por existir, fui deixando de me sentir peso, sombra, invisível. E o mais impressionante é que Eduardo também mudava ao meu ritmo, como se nossas feridas conversassem entre si, aprendendo uma com a outra. Houve um dia, por exemplo, em que uma criança na ala pediátrica começou a chorar alto, assustada com uma injeção. Instintivamente, sentei ao lado dela e contei uma história simples, daquelas que minha mãe contava quando faltava luz em casa. A menina parou de chorar. Eduardo viu. Aproximou a cadeira e ficou ali, quieto, observando. Quando a criança sorriu, ele também sorriu. Um sorriso diferente, sem máscara, sem defesa. Ele murmurou: "Como é que tu faz isso?" Eu dei de ombros. "Não faço nada. Só lembro como é ser pequeno." Esses momentos eram tão pequenos que qualquer pessoa apressada chamaria de bobagem. Mas eram eles que estavam construindo o impossível. E então veio a parte mais estranha. Eu comecei a sonhar, não enquanto dormia, enquanto andava, enquanto respirava, enquanto olhava um pátio simples iluminado pelo fim da tarde. Comecei a imaginar que talvez eu pudesse ter um crachá, um trabalho, um banho todos os dias, um lugar. Comecei até a pensar que talvez pudesse encontrar minha antiga oficina de sonhos, aquela que eu inventava quando era guri, em Viamão, consertando o rádio velho do seu Orestes. Comecei a pensar que eu poderia voltar a consertar coisas, não máquinas, gente, porque sem perceber eu estava consertando Eduardo, e ele estava consertando a parte de mim que a rua tinha quebrado. O hospital comentava: era impossível não perceber. Um senhor de barba branca, que não era funcionário, mas ajudava mais que muitos funcionários.
Um paciente arrogante que, de repente, começou a tratar todo mundo com respeito, especialmente o andarilho. Alguns achavam graça, alguns achavam milagre, outros achavam ameaça à ordem das coisas. Mas ninguém entendia que aquilo tudo tinha um destino desenhado, puxando a gente devagar para o mesmo lugar onde tudo começou. E foi assim que um dia, semanas depois da virada, eu voltei ao pátio onde ouvi a primeira risada de deboche. O mesmo chão áspero, o mesmo cheiro de gasolina, o mesmo vento frio trazendo poeira e lembranças. Só que dessa vez eu não estava carregando carrinho de papelão. Eu estava caminhando por vontade, limpo, vivo, e Eduardo estava ao meu lado na cadeira esperando o transporte da fisioterapia. Ele parecia mais leve, o rosto menos tenso, as mãos menos fechadas. Mas havia algo diferente naquele dia. Algo no ar, como se o mundo estivesse preparando o próximo passo da história. Joaquim, ele disse sem desviar os olhos do chão. Tem dias que eu sinto uma coisa estranha aqui. Ele tocou a lombar. É como se algo quisesse acordar. Eu não respondi na hora, porque eu também sentia. Não no meu corpo, no meu peito. No jeito como o vento batia, como a luz caía sobre nós, como o silêncio parecia segurar o ar. E então, antes que eu pudesse organizar qualquer pensamento, aconteceu. Eduardo levou a mão às costas, como quem tenta ajeitar uma dor conhecida. Mas dessa vez, o movimento não parou ali. O corpo dele esticou levemente. O tronco inclinou. Ele soltou um pequeno gemido, não de dor, mas de surpresa. Foi quando eu ouvi o estalo, seco, claro, inconfundível. O tipo de estalo que não é músculo, não é nervo, não é espasmo. É algo interno, algo que muda lugar. Eduardo arregalou os olhos. Eu senti minhas pernas ficarem fracas e o tempo, mais uma vez, decidiu parar. Ali, naquele mesmo pátio onde tudo começou com riso e humilhação, alguma coisa estava acontecendo com ele. E eu sabia, como se fosse parte disso, que não era o corpo dele que estava reagindo. Era a vida, era o destino. Era a promessa silenciosa de algo impossível prestes a nascer. E se você já viveu um momento desses, de sentir que o mundo segurou a respiração antes de virar de cabeça para baixo, sabe exatamente o que eu estou tentando descrever. Se quiser, me conta depois. Às vezes, essas histórias parecem menos pesadas quando a gente divide. Naquele instante eu entendi, aquele estalo não era o fim, era o começo do impossível. O estalo ecoou no pátio, como se tivesse batido dentro de mim. Vi o corpo de Eduardo estremecer, os olhos abrirem como quem enxerga o mundo pela primeira vez. Ele levou as mãos aos braços da cadeira, tentando entender o que estava acontecendo. Mas o medo não chegou a cobrir o brilho que começava a nascer no olhar dele. Um brilho que eu nunca tinha visto antes. Joaquim, eu senti minhas pernas, ele sussurrou quase sem ar. As ambulâncias passando ao fundo, o vento frio que sempre parecia empurrar a gente para baixo. De repente, tudo ficou pequeno. O pátio inteiro pareceu se curvar diante daquele instante. Um segurança recuou, uma enfermeira deixou cair a prancheta, outra colocou a mão na boca, chocada. Ninguém entendia nada, mas eu entendia. Aquele estalo não foi só físico. Foi a vida dele voltando para o lugar. Foi o orgulho saindo, o coração abrindo, a alma respirando depois de anos presa. Calma, Eduardo, segura firme, eu disse, me aproximando. Ele segurou meu braço como quem segura o próprio destino. Tentou mover o pé. E pela primeira vez em anos, o pé obedeceu. Um movimento pequeno, tímido, quase invisível para quem não estivesse olhando com toda a alma. Mas eu vi. Ele viu. O pátio inteiro viu. Eduardo começou a chorar. Não era choro de dor. Era choro de encontro, de queda, de renascimento. A enfermeira Tatiane se ajoelhou ao lado dele, lágrimas descendo sem que ela conseguisse explicar. Meu Deus, isso é impossível! Eduardo balançou a cabeça, ainda tremendo. Não!
Impossível era eu continuar sendo o homem que eu era. Ele tentou levantar um pouco o tronco, como se estivesse descobrindo o próprio corpo de novo. O hospital inteiro ficou em silêncio, como se ninguém ousasse piscar. Joaquim, se eu levantar hoje, é porque tu me levantou por dentro primeiro. As palavras dele vieram pesadas de verdade, tão cheias de sentido que meu coração quase não coube no peito. Porque naquele momento eu entendi tudo o que a vida tinha tentado me dizer nas noites frias, na rua dura, na fome, na solidão. Às vezes, o milagre não acontece apesar da dor. Acontece por causa dela. Eduardo não levantou completamente naquele dia. Não ficou em pé diante de todos, como em filme, mas ele não precisava. O milagre não estava nas pernas, estava no coração dele e no meu. Estava em ter visto um homem orgulhoso se tornar humilde, em ter visto um homem quebrado voltar a se reconhecer. Estava no fato de que, pela primeira vez em muito tempo, eu também me senti inteiro. E agora eu quero olhar nos teus olhos, sim, nos teus, e te dizer a mensagem que essa história deixou marcada em mim. O maior milagre não é quando o corpo levanta, é quando a alma decide levantar primeiro. Se você sentiu isso comigo hoje, se essa história tocou um pedacinho seu que estava esquecendo de respirar, então fica aqui comigo. Se inscreve no canal para caminhar ao meu lado nas próximas histórias. Ativa o sininho para não perder nenhuma, porque cada uma delas carrega um pedaço dessa mesma verdade. E antes de ir, deixa um comentário dizendo que chegou até o final. Eu vou ler cada um com o coração aberto. Agora tem mais 2 histórias aparecendo na sua tela. Clique para assistir agora.